Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Richard Debre e nós estamos começando mais um Acadêmicos para Não Acadêmicos. E hoje no episódio a gente vai falar um pouquinho da metodologia na Maple. Primeiro vamos retomar um conceito muito importante quando a gente fala de metodologia. A gente não deve misturar o que com o como. O que trata-se justamente de todos aqueles conteúdos e habilidades que a gente sabe que os nossos alunos precisam aprender. O que a gente precisa falar aqui agora é de como isso vai acontecer, que práticas e estratégias eu escolho dentro de sala de aula para garantir que esse aprendizado seja significativo e relevante. Para isso, eu quero apresentar para vocês essas duas pirâmides que estão aqui, uma invertida e uma na posição comum. Essas pirâmides falam do framework, da estrutura que a gente utiliza para desenvolver os programas e os currículos da Maple. Esse framework é chamado de Gradual Release of Responsibility. Gradual Release of Responsibility nada mais é do que liberação gradual de responsabilidade. E para explicar, quero fazer um exemplo com vocês do que acontece dentro de casa, dentro da família. Porque a gente sabe o quanto os nossos filhos, o quanto os alunos aprendem com a gente. Primeiro vamos entender essa pirâmide assim, eu tenho a responsabilidade do professor e a responsabilidade do aluno. A ideia é que durante o processo de ensino-aprendizagem, a responsabilidade do professor diminua e, consequentemente, a responsabilidade do aluno aumente. Por quê? Porque ele precisa ser o protagonista, ele precisa ser o responsável pelo aprendizado. Eu tenho uma grande dificuldade, muitas vezes, de pedir para os meus filhos me ajudarem nas atividades domésticas. Por quê? Porque eu fico só pedindo. E, na verdade, esse não é o caminho, não é isso que funciona. O que eu preciso é utilizar essa metodologia que a gente utiliza dentro de sala de aula e em casa também. Quer ver um exemplo muito bacana? Os nossos alunos nos veem lavando a louça, por exemplo, de casa, ou fazendo diversas atividades domésticas. Eles precisam ver a gente arrumando a cama, eles precisam ver a gente lavando a louça, eles precisam ver a gente organizando as nossas roupas. E aí, conforme eles veem a gente, conforme a gente demonstra, a gente modela esse tipo de comportamento para eles, a gente começa a convidar eles para participarem disso. E quando eu convido, eu tô saindo aqui da modelagem e tô indo pro que a gente chama de compartilhado. Eu começo a fazer junto. Então eles arrumam a cama comigo, eles lavam a louça comigo, eles guardam as coisas no armário comigo. E aí essa prática ela passa a ser compartilhada e guiada. Por quê? Porque ao final eu começo a construir um comportamento e um aprendizado independente. Depois de fazer sozinho, depois de fazer junto com eles, eles começam também a fazer de forma independente. Então eles passam a cuidar dessas tarefas porque eu modelei, porque eu compartilhei e guiei o aprendizado. O que a gente quer que aconteça dentro de sala de aula é exatamente isso. Seja para leitura, seja para resolução de problemas, seja para a gente falar de história e geografia, não importa qual é o conteúdo, a gente quer garantir que essa liberação de aprendizado aconteça, que os nossos alunos sejam protagonistas e que eles apliquem e utilizem esses conhecimentos ainda dentro da escola, para que o aprendizado seja significativo e relevante. Então vamos lá, o que a gente precisa lembrar quando a gente está falando da metodologia Maple? A gente precisa lembrar que essa metodologia, ela é de fato pautada na liberação gradual de responsabilidade, que o professor tem sim uma grande responsabilidade de demonstrar e modelar, mas que ao longo do percurso e da jornada, a responsabilidade principal é do aluno, para que ele seja protagonista, para que ele possa experimentar, investigar e para que ele seja o centro de todo o processo.